sortes de bênçãos, melhor noite. Hoje, 3 de abril de 2021. Bem-vindos sejam todos a mais uma live. Antes que eu me esqueça, deixe dizer a vocês amanhã estaremos reunidos presencialmente. Nós estamos aqui ansiosos para lhe conhecer. Nós estamos muito felizes com as vidas que têm se achegado. Estamos ainda nesse processo aí da pandemia, então se cuide, observando as regras sanitárias. Aqui no município de Rio de Janeiro não está proibido a reunião, desde que se observe as regras sanitárias, máscaras, higienização. Portanto, se você vier, nós estamos aqui com 40% da nossa capacidade, tá bom? Amanhã, a partir de 8h30, aqui onde a igreja se reúne, nós já estaremos lá, eu e minha esposa e os demais irmãos que compõem este trabalho, aguardando você. E pelo YouTube, às 10h20, pode atrasar 5 minutos para mais, às 10h20, nós estaremos ao vivo. Olha, com uma palavra, eu tenho a plena certeza da confissão de fé que você vai se alimentar espiritualmente e que você vai ser edificado com a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Bem, hoje eu não vou me ater, é minha última semana de férias, segunda-feira, processo normal novamente. Então eu não vou me ater muito. Eu quero falar com vocês sobre este tema. Deus determinou que Davi seria adúltero? Eu tenho recebido muitas dúvidas de pessoas com dúvidas, pessoas que não entenderam direito, pessoas que estão num processo de confusão, e elas enviam para mim muitas perguntas. E neste mês passado de fevereiro, a campeã da confusão, da dúvida, a campeã de pessoas fermentadas, por assim dizer, com confusão na sua mente, é a respeito de se Deus determinou todos os dias escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, significa que a minha vida não vale a pena se esforçar para viver em santidade. Porque e se Deus não determinou isso? Então, primeiro eu quero esclarecer a vocês que me ouvem, que me dão o privilégio de me ouvir, em que nós não estamos aqui questionando ou refutando a pregação de A e nem de B. Veja cada um como edifica. Como eu tenho um compromisso com vidas e pessoas que ouvem o nosso trabalho, cabe-me a mim esclarecer com a passagem bíblica, com embasado na Bíblia Sagrada, o que se sucede com esses argumentos que têm trago confusão na mente dos eleitos. Então, aí está o tema. Deus determinou que Davi fosse adúltero? E por que esta pergunta? Sai do texto mal entendido, por falta de revelação, do texto do Salmos 139, versículo de número 16, eu acredito que já está na sua tela. Está? Está. Olha o que disse Davi. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Esta foi a campeã de audiência do mês de fevereiro na pergunta. Então não adianta eu orar se Deus já determinou todos os meus dias quando nenhum deles havia escrito ainda.
Então não adianta eu manter uma fidelidade conjugal ou manter um testemunho, porque se Deus não escreveu isso para mim, eu estaria lutando contra Deus. Então, este tipo de fortaleza, de entendimento, sem revelação do texto, banaliza a graça de Deus, banaliza uma vida de temor, e a pessoa vive, então, uma graça totalmente robotizada. Porque se entende o que disse aqui, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escritos e determinado quando nenhum deles havia ainda, foi a pergunta que eu fiz para um casal lá em Sorocaba. Então, se pegarmos isso aqui do jeito que está escrito, de forma literal, no seu entendimento escrito e discorrido, então Deus escreveu e determinou que Davi seria um adúltero? Passa pela mente de Cristo em que desde antes da fundação do mundo, ou mesmo antes de Davi ser gerado, porque ele diz que viu a substância sem forma. Davi não tinha olho, não tinha genitália, Davi não tinha orelha, Deus viu ele. É possível nós, como espíritos revestidos de carne, conhecendo o Deus de amor que nós servimos, passa pela mente de um eleito, dizer que Deus, então, antes de Davi nascer, em que Deus escreveu no livro dele, como está escrito aqui, todas as coisas foram escritas nos teus livros. Sim, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinados. Podemos então imaginar em que Deus, antes de Davi nascer, Deus escreveu: Davi, eu determino que você mate Urias. Determino também que você seja um adúltero. Porque foi isso que aconteceu no decorrer da vida de Davi. Será que Deus escreveu isto mesmo para Davi? Será que nós estamos lidando com um Deus de dupla personalidade? Com um caráter dúbio? Quer dizer que não era a vontade de Davi ser um adúltero, mas Deus escreveu isso para ele? Será que nós, o povo da graça de Deus, que temos a mente de Cristo, em que o coração do Pai foi rasgado, poderemos ver e pensar um Deus desta forma, que escreveu o mal para mim? Ou para Davi? Será que Deus iria escrever uma página dessa na história da vida de um homem que ele disse que era segundo o seu coração? Não podemos entender assim. Por quê? Porque tudo isto seria contra a várias passagens que corroboram que Deus é amor. Claro que alguém vai dizer para mim, mas Deus mandou matar 185 mil. Deus mandou executar uma nação inimiga. E isto era dentro do pacto da lei, quando era olho por olho, dente por dente. Deus estava agindo legitimamente dentro de um pacto que exigia isto. Neste pacto, ele disse, o salmista Davi disse, com os puros eu serei puro. Mas com os rebeldes, ele seria implacável. Então era um pacto de olho por olho e dente por dente. Mas Deus não agiu assim com os eleitos. Você sabe que até para atrair Jesus, ele não usou qualquer uma pessoa. Ele poderia ter usado Pedro, tempestuoso, colérico. Mas ele usou quem? Judas, o filho da perdição. Deus jamais iria usar um filho seu para cometer algo que fosse comprometer. Isto não está no caráter de Deus. Deus não tem uma dupla personalidade. Deus não tem um caráter dúbio, duvidoso. Então, se pegarmos este versículo ao pé da letra, nós vamos arrumar um conflito
quanto o que diz respeito ao caráter de Deus. Porque imaginar que Deus escreveu que um homem vai entrar dentro de uma casa, vai estrupar uma mulher, sua filha de 12 anos, esse homem vai matar uma mulher. Tudo isto está escrito e determinado por Deus? Como se a mulher não tivesse como mudar esse destino? E carregar este trauma a vida inteira? E usar esse versículo e dizer, não, minha irmã, a irmã não poderia orar, a irmã não poderia fazer nada, afinal, tudo isto que você viveu, este trauma, esta dor, esta violência, que você vai arrastar por resto da vida, estava escrito e determinado por Deus. Foi a história que Deus contou para você. Isto não consegue entrar na mente do eleito. Por quê? Porque é claro que há um equívoco na frase de Davi por mal interpretação daqueles que leem. Esta frase não se deve interpretar no campo físico, no cotidiano de Davi. Até porque o que estava escrito e determinado, quando nem um dia ainda, e Davi também não existia, o corpo não tinha nem forma, é claro que Deus não estava traçando o destino físico de Davi. É claro que Deus estava no espírito, como um predestinado, mesmo sem saber. É claro que Deus havia determinado a vida espiritual. Davi, mesmo sem ser consagrado rei, já era ungido, porque no campo espiritual, Deus já havia determinado. Olha o que disse Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo de número 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus não preparou obras mais. Deus preparou obras, boas obras, de antemão. Então, tudo o que era bom a nível espiritual foi preparado para Deus. O que nós precisamos entender é que nós andamos numa matéria má. Então, as consequências de Davi não foi o que Deus escreveu, foi atalhos que ele entrou por conta da sua natureza humana. O mal, ele existe como agente disciplinador. Eu estou na minha casa fazendo esta live, aqui não há mal nenhum. Mas ele existe quando eu desobedeço, quando eu saio do centro da vontade do Pai e quando eu ando segundo a minha carne. Esta minha andança fora do propósito estabelecido por Deus, que é bom, agradável e perfeito, encontra o mal disciplinador. E este campo da carne vai gerar consequências assim como Davi usou. Então, o adultério não foi escrito por Deus, foi consequência da desobediência, foi consequência das atitudes carnais de Davi. Olha o que diz, eu vou digitar aqui, 2 Samuel, capítulo 2, versículo de número 11, se eu não me engano, vamos ver. Não é. Não é segunda... Ah, tá. Perdão. Peraí. Espera aí. É 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11. Esse programa aqui é uma maravilha, cara. Eu gosto dele porque ele é uma bênção. Olha só. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon, sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Depois de um ano,
os reis deveriam sair à guerra. Isso era o protocolo, isso é o que devia acontecer. Como Davi, ungido como rei, era isto que era estabelecido. Se ele agisse assim, ele andaria segundo o centro da vontade do Pai. O que é que Davi faz? Não faz. Quebra o protocolo. Ele entra numa desobediência. Agora leia o que diz o versículo de número 2. Uma tarde, deveria estar à frente da guerra. Levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, deveria estar na guerra. Ele viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. 3. Davi mandou perguntar. Quem era? Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxesse. Isto aqui foi Deus que escreveu? Esta cena que vai discorrer em adultério, seria Deus compactuando com esta ação de Davi? Não. O que é isto aqui que está acontecendo com Davi? Carne, concupiscência. Está acontecendo uma desobediência. Ele não deveria estar ali, ele deveria estar na frente da batalha. Então, este episódio não tem nada a ver com Deus, embora isto não pegue Deus de surpresa, isto não era um espanto para Deus, mas embora o mal vai acontecer, como agente disciplinador, responsabilizar Deus por causa disto é inocentar a carne de Davi e dizer a mulher que tu me deste, como disse o filho da perdição Adão. Então Tiago explicou perfeitamente isso no capítulo 1, no versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Deus planejou isso. Todos os dias estava escrito e determinado, eu sou tentado porque Deus me tentou. Isso é responsabilidade de Deus. Não. O filho, o eleito, ele sabe perfeitamente que ele deve andar no Espírito, ele deve ser conduzido pelo Espírito. O filho sabe disso. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo ninguém tenta, ninguém incita. Deus não inspira ninguém pelo mal. Depois ele diz no versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pelo espírito de... Não. Tem nada a ver com Deus, abençoado. Deus não escreveu aquela tragédia. Deus não escreveu, você vai adulterar com Betseba e você vai mandar matar o marido dela. Deus estaria compactuando com o que é mal. Não é este o Deus da Bíblia. Não é este o Deus que nós servimos. Deus não pode ser tentado pelo mal. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Foi o que aconteceu com Davi. Então, esta é a expressão. Quando Deus disse todos os teus dias escritos e determinados, possivelmente posso afirmar que Deus estava tratando com aquilo que era informe. Deus estava tratando com a vida espiritual de Davi. No conselho de Deus, Davi era ungido, era o rei. Davi seria um homem que conduziria no espírito. O homem espiritual de Davi seria uma bênção, mas Davi, além da natureza espiritual, Davi tinha a natureza carnal, assim como eu, assim como você. Quantas coisas você já cometeu na sua natureza carnal? Poderíamos dizer que era Deus? Quantas pessoas que me ouvem hoje foram libertas das drogas, da prostituição? Quantas pessoas que foram libertas da bebida? E era Deus que escreveu isso para você? Então Deus escreveu, eu escrevo para fulano que ele vai encher a cara de cachaça, vai quebrar a cara da mulher dele e ele vai estrupar a própria filha, vai ser preso. Tudo isso está no meu conselho. Ora, é possível nós imaginarmos um Deus assim?
com uma dupla personalidade? Não. Tudo isto que acontece da natureza e de responsabilidade do homem por falta de temor, e estas coisas acontecem como um agente disciplinador. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. No pensamento de Deus, na vida espiritual, para quem tem o Espírito de Deus, tudo o que Deus pensa, disse Paulo, é bom, é perfeita e é agradável. E é a frase que ele disse a Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu, disse Deus, é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, hein? São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se uma pessoa vai desejar que Deus escreva para ele uma história de tragédia. Então, esse tipo de pensamento não condiz com a realidade da Bíblia. Claro, eu sei que você está pensando, mas Deus levantou o Faraó, mas Faraó era filho da perdição. Levantou o Faraó como agente disciplinador. Deus não levantou o Faraó como bênção. Deus queria mostrar o seu poder e vai manifestar a sua ira para justificar, então, aquilo que o povo estava lá. E você sabe, o povo ainda queria voltar para lá, para debaixo dos braços de Faraó. E então, Deus querendo mostrar o seu poder, Deus não ia mostrar a sua ira em Moisés, em Arão, nos filhos. Então, Deus levantou o Faraó para mostrar nele o seu poder e o nome dele ser anunciado em toda a terra. Agora, como que ele ia pegar Davi e ia escrever uma história daquela de tragédia? Como Deus iria escrever uma história de tragédia na tua vida, se ele diz aqui em Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se Deus escreve algo de mal, pensamentos de paz e não de mal. Se Deus está pensou o mal desde antes da fundação do mundo. Se as coisas que me aconteceram, as tragédias da minha vida, são responsabilidade de Deus, que Deus escreveu no seu livro. Claro que não. Isso foram as minhas atitudes carnais, foram as obras da minha carne, como diz Paulo em Gálatas capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas. Veja, no contexto, Paulo aqui fala da lei, andar na carne era andar na lei, andar no espírito, andar no conhecimento da graça, mas aqui Paulo frisa as atitudes de uma vida carnal. Ora, as obras da carne são conhecidas. Ora, são as obras da carne ou são as obras do Espírito de Deus na minha vida? Não, são inerentes à minha natureza. A tua carne, ela já foi projetada para o mal. Não há nada de bom na sua carne. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu quero fazer o bem, encontro o mal que está em mim. Nem eu mesmo conheço o meu próprio modo de agir. Isto é a tua natureza, é a tua carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões e facções. Tudo isto está aqui. É a minha natureza. Eu não posso, uma pessoa não pode matar uma pessoa e dizer, foi Deus que escreveu isso desde antes da fundação do mundo. Ora, era isto que estava no conselho de Deus? Estamos aqui nos relacionando com um Deus desse? É assim? É isto? Claro que não. Isso não é o Deus da Bíblia. Deus nunca escreveu uma história de horror para ninguém. Então, abençoados, é preciso entender isto. Paulo, o apóstolo dos gentios, diz que Deus preparou de antemão, já lemos, né? Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras. Isto é o que Deus escreveu. Não há um pensamento dúbio. Vou escrever para o Geraldo
que ele entre dentro de uma casa, mate todo mundo. Não. Paulo cometeu coisas terríveis na carne, mas ele disse, desde o ventre da minha mãe, apontando para a vida espiritual, ele me separou e me chamou pela sua graça. Subjuguei, prendi, matei, mas tudo isso no farisaísmo, segundo a sua carne, segundo a sua natureza. O mundo está desta forma por causa da natureza carnal. E é a graça de Deus que entra na vida daqueles que são os eleitos para educá-los e viver piamente, sóbrio e justo numa geração corrompida. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Leia, leia, leia. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Cada uma escrita e determinada quando nem uma delas existia. Aqui está o sentido perfeito daquela palavra. Porque senão, você vai ter que admitir que Deus escreveu, que Davi passou tudo aquilo, adulterou, mandou matar, e tudo aquilo foi Deus que determinou. E nós, o povo da graça de Deus, que conhecemos o Pai do Espírito, conhecemos o que Tiago disse, que ele toda boa dádiva desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tudo o que é mal, tudo o que é nocivo, não é da responsabilidade do Pai das luzes. É o homem, é a sua carne, é a sua natureza humana, que não pode, alguns, estar submetido ao Evangelho, e outros que ainda não foram salvos no entendimento e vão cometendo as obras da carne e vão colhendo. Porque aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. E eu termino com Marcos capítulo 7, versículo de números 8. Então, questionaram a Jesus, e então ele disse, então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, entra no homem? Tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Versículo de número 20. E dizia, o que sai do homem não tem nada a ver com Deus. É o que sai do homem, da sua natureza humana, das suas atitudes carnais, da obra da sua carne. Versículo de número 21. Porque de dentro do coração do homem, isto não vem de Deus, não foi Deus que determinou, foi esta natureza adâmica. Maldita é a terra, Adão, por sua causa. Esta natureza adâmica, em que o homem insiste em se pegar a esta matéria, se inclinar para as coisas da carne e comete coisas terríveis. Paulo disse, nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, porque quando eu quero fazer o bem, encontro o mal que está comigo. Isto não é Deus, é a carne, é o mal, é a natureza adâmica, é o diabo. Aqui. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Veja, meu amado, veja se é Deus. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Versículo 23. Ora, todos estes males vêm do livro de Deus. Não! Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Deus escreveu uma história perfeita de sucesso para a sua vida. Deus escreveu, pensou
no conselho do seu beneplácito, Deus pensou. Diz que Deus criou a água. Ele viu que era bom e assim sucedeu. Deus separou as trevas e a luz. Deu o nome de dia e disse: isto é bom. A história que Deus escreveu para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O que Deus escreveu para você de antemão, desde antes da fundação do mundo, são boas obras para que você, no nível espiritual, ande nela. O que acontece é que nós vamos dando questionamentos à nossa paixão carnal e cada um é tentado e engodado pela sua própria cobiça, e a cobiça, gerando a luz, dá lugar à obra da carne. Não se deve responsabilizar Deus, não se deve dizer que Deus determinou que Davi seria um adúltero. Não, isto foi a natureza de Davi em desobediência. Quando os reis deveriam sair, ele ficou, viu concupiscência, desejou o que não era dele e pagou o alto preço da disciplina. O profeta Natã foi lá e o repreendeu. Viva no descanso. Deus não escreveu uma tragédia para você. Deus não tem dupla personalidade. Deus não oscila. Deus é bom o tempo todo. Ele ama, ele corrige e ele disciplina a todos os que têm por filho. Afinal, qual é o filho que o pai não disciplina? Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem aquele louvor gostoso no Graça Sem Retoque, a partir de 9 horas e 10h20, nós estamos ao vivo com uma palavra, meu amado, poderosíssima da parte do Pai. Assim é, melhor noite, graça e paz.